Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Cleber Amancio. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Eustáquio Neves é um fotógrafo e videoartista brasileiro, nascido na cidade de Juatubá, em Minas Gerais. Nosso convidado tem trabalhado com arte desde pelo menos o final da década de 80. Participou de uma série de exposições nacionais e internacionais, individuais e coletivas, além de ter recebido prêmios tais como o Prêmio Marco Ferrer de Fotografias da Funarte e o Grande Prêmio J.P. Morgan de Fotografia. Boa tarde. Bom, primeiro dizer do prazer enorme da gente receber aqui no Gargalheira o Eustáquio Neves. Seja muito bem-vindo, Eustáquio. Obrigado, um prazer, uma honra esse convite. Enfim, estamos aí para uma conversa, né? Bom, Eustáquio, primeiro eu queria que você falasse um pouco de um trabalho seu, que é sobre as fotopinturas. Quer dizer, esse trabalho de misturar foto e pintura, eu queria que você comentasse um pouco essa série, a origem desse trabalho. Então, esse trabalho da fotopintura, na verdade, assim, esse ensaio ele chama Retrato Falado, né? Ele surgiu por conta de um questionamento meu, quando eu estava fazendo meu livro de artista, e esse livro de artista, ele fala, como quase todo meu trabalho, fala muito de mim, assim, meu trabalho é bastante autobiográfico, e fala da minha família, do meu entorno, enfim, das minhas origens, né? E num dado momento da edição do livro, eu senti uma ausência, eu percebi a ausência de imagens fotográficas do meu avô, né? Que existe assim uma série de coisas, de fatores que exclui, né, as pessoas pretas desse direito, né, a ser fotografado. A gente sabe muito bem disso, né? É uma herança que vem lá de muito tempo, por conta das condições que nós chegamos aqui. O meu avô, assim, a falta de imagem dele não é por conta de questões financeiras, porque ele tinha uma vida ali bem certinha, arrumadinha, assim, né? Enfim. Mas por algum motivo ele não tinha imagens fotográficas, assim. Por algum motivo que eu imagino qual, assim, essa coisa do não pertencimento, né? Isso não é para mim, isso não me pertence. Ou seja, ele não tinha. Eu sei que ele era uma pessoa sistemática, eu não o conheci, mas ele não tinha essa imagem fotográfica. E isso me levou a esse ensaio, que é o Retrato Falado, né? Que eu comecei, como meu avô não me conheceu, nem eu conhecia ele. E quando ele faleceu, quando eu nasci, ele já havia falecido. Aí a minha estratégia foi pedir para os mais velhos da minha família, eu tenho uma única tia viva e tenho meus primos mais velhos que chegaram a conviver com ele, e eles é que ficaram me dando informações sobre o avô. E a partir dessas informações eu fui criando um personagem ali, que eu imaginava que seria esse avô, né? Assim, o avô que eu idealizei. Enfim, por conta disso, assim, o meu trabalho, eu vou por vários caminhos, né? E acabo indo até para pintura, como essa série aí. E para retratar, para poder
criar esse personagem, eu fui para a pintura também. Por isso que eu cheguei a essas foto-pintura, que é uma foto-pintura que não é aquela foto-pintura tradicional. Eu diria que é a minha foto-pintura, porque eu não sou um artista plástico, então eu pinto ali com as minhas limitações, enfim, e com a vontade, né, de contar uma história. Eu acho que é basicamente isso, esse trabalho. Tem uma outra coisa que eu senti assim vendo o teu trabalho, engraçado que tu estava falando agora, né? Me remeteu àquela canção do Gil, da pergunta, né? O filho pergunta para o pai onde é que está o avô, esse silêncio e essa indagação que fica e que aparece no teu trabalho. Tem também uma outra coisa que remete muito à questão da ancestralidade, é o teu trabalho de fotografia nos quilombos, na questão dos Arturos. Eu queria te perguntar também um pouco como é que essa cultura popular negra de Minas, como é que ela te influenciou e como é que ela participa do teu trabalho. Então, Matheus, em 90, foi nos anos 90. Eu tinha um trabalho que não tinha nada a ver com isso que eu faço hoje, né? Eu ainda era um aprendiz de fotografia e daí, por incentivo de uma pessoa, eu submeti 3 trabalhos meus a um concurso de fotografia. E esse concurso de fotografia me levou a um prêmio, e esse prêmio me levou a um curso avançado de fotografia, que eu fui entender o que era fotografia de autor, e a partir daí eu fiz um ensaio. Eu sempre fotografo muito o que está no meu entorno, acho que muito não, sempre o que está no meu entorno. Eu morava em Contagem. Contagem é Grande BH, e hoje ainda há ali um centro industrial bastante forte, assim, né? E nessa época a gente convivia com indústrias poluentes. Essas indústrias não estão mais, assim. A sociedade, a comunidade civil, e ali nos anos 90 estava essa briga para que essas indústrias saíssem dali, né, do meio, que assim, era o quintal da gente, essas indústrias, né? Era uma coisa insolúvel, assim, que a gente tinha que conviver com isso no dia a dia. E eu fiz um ensaio chamado Caos Urbano, que denunciava um pouco isso, né? Foi meu primeiro ensaio assim, que eu considero a minha fotografia de autor. E por conta desse trabalho, eu comecei a ficar conhecido, assim, ele teve uma resposta de mídia, de público bastante significante. E uma pessoa me procurou quando viu uma matéria sobre o meu trabalho num jornal local. E essa pessoa era amiga dos Arturos, da comunidade dos Arturos, que também é ali em Contagem, né? E ele falou assim, você não tem vontade de conhecer os Arturos? Eu falei assim, cara, assim, eu ouço muito falar dos Arturos, assim, e o que os caras ficavam assim a 3 quilômetros da minha casa, né? Mas dizem que me falaram que eles não são muito acessíveis e tal. Aí eu falei, não, eu sou amigo, vamos lá um dia que você quiser. Aí fui com ele na comunidade dos Arturos, assim, sem câmera nem nada. Fui lá para conhecer, fui muito bem recebido e tal. Voltei uma outra vez já para uma celebração, né, da Senhora do Rosário e fiz fotografias e continuei frequentando ali, em momentos de festas e momentos do cotidiano deles, assim. E como o meu trabalho me deu já estava me dando essa visibilidade, né, de ir para os jornais e tal, entrevista na TV, eu entendi que sim, que eu podia falar de mim, que eu podia falar das minhas origens, né, desse lugar que eu vim, a partir de um trabalho com os Arturos.
Foi quando eu comecei meu ensaio. Eu fiquei frequentando ali uns 3 anos, e aí daí partiu o meu segundo ensaio, que foi essa comunidade. E é basicamente isso que eu te falei, assim, é falar, né, das minhas origens a partir de uma comunidade como os Arturos, que é bastante significante. Olá, Eustáquio. Prazer receber você aqui no Gargalheira. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco mais sobre a comunidade dos Arturos, para quem não é de Contagem e não conhece exatamente o que representa esse lugar para a história negra de Minas de uma maneira geral, né? E sim, então, essa comunidade foi fundada, né, por Arthur Camilo. Ela data-se de mais de 100 anos, dentro dos moldes, assim, desde a sua fundação. Ela tem essa importância de trazer até hoje, né, assim, pela educação oral, né, dos antepassados até os mais novos, assim, eles não perderam nada, assim, pode-se dizer, do que foi das heranças africanas, da importância, né, da resistência ou seja, assim, é um lugar de resistência, né? O fato dos Arturos ser os Arturos e estar como é até hoje, pode-se dizer que é um dos espaços quilombola de maior resistência que a gente tem no Brasil. Teve uma coisa, às vezes, Dai, teve uma coisa que você chamou atenção, para o caráter autobiográfico do teu trabalho, né? Um dos trabalhos que mais me chamou a atenção, Eustáquio, é um trabalho que, assim, que a mim pareceu muito forte, que é Máscaras de Punição, onde a gente vê aquela imagem da sua mãe, né? Só que também contra, né? Contra aquela chapa de ferro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a construção desse trabalho. Então, esse trabalho, claro que ele nasceu por conta de questionamentos, mas ele nasceu por acaso. Eu tinha esse retrato da minha mãe que ficava sobre a minha mesa de trabalho, e eu faço muito arquivos. E nos meus arquivos tinha essa máscara de punição, como é o nome da série, né? Aquela máscara de ferro que usavam para punir escravizados. E aí, questionando sobre onde estariam, né, essas máscaras hoje dentro da nossa sociedade, que a gente sabe que elas existem, né? Essas máscaras, que é o racismo estrutural, né? Essas máscaras estão no racismo estrutural. Então, ou seja, elas ainda insistem em estar por aí para nos punir. E pensando isso, um dia olhando assim um retrato da minha mãe e essa foto de arquivo da máscara que eu tinha, eu percebi que o ângulo era o mesmo. E a partir daí eu comecei a fazer essa série que é meio que um quebra-cabeça, assim, porque é parte de uma junto com uma terceira vai formar uma quarta imagem, assim. Essa malha de quebra-cabeça onde a máscara aparece, onde a máscara é máscara. Ela é máscara da máscara, assim, uma coisa por aí. Te respondi? Opa, acho que agora é o Matheus que travou. Antes foi eu, agora foi o Matheus. Oi? Outra vez? Que... Gente, estamos todos aqui agora? Outra vez? Tá me Sim, ouvindo, sim. Eustáquio? Tá me ouvindo, Gu? Estou te Cleber, tá me ouvindo. ouvindo? Voltamos. Sim, sim. Beleza, ó.
Depois a gente dá uma olhadinha nesses minutos aí que estão entre o 10 e agora o 13 e 50 para a gente cortar. Bom, eu queria te fazer uma pergunta agora sobre teus parentes, né? Sobre uma coisa que a gente pesquisa bastante aqui no Gargalheira, tem a ver com um pouco com essa origem social dos artistas, né? Muitas vezes o artista negro ele aparece como um dado isolado, ser uma história densa do ponto de vista familiar. Você estava comentando um pouquinho dos seus avós. Eu queria ouvir mais sobre quem foi teu avô, tua avó, tua mãe, teu pai, as profissões deles, como é que eles se viravam. Eu queria entender mais da sua história familiar. Tá. Então, essa pesquisa do meu avô, ela não termina, assim. A minha família, eu venho de uma família de... A minha mãe tinha... com a minha mãe eram 6 mulheres e tem 2 homens irmãos, né? Todos falecidos, só tem a minha tia caçula. E ao contrário, assim, como eu venho de cidade de interior, né? E ao contrário de muitos amigos de cidade grande, esse avô que ainda não sei direito, mas alguns falam que ele era garimpeiro e é daqui da região que eu moro, Diamantina. Já ouvi falar que ele é de Conceição do Mato Dentro. Conceição do Mato Dentro está a uns 40 quilômetros aqui de Diamantina. Mais ou menos 40 quilômetros. Mas aí já tem gente na família que fala que era da Bahia, talvez porque ser norte de Minas, aí eles relacionam isso com Bahia. Mas, assim, os dados mais concretos que eu tenho é que ele vem dessa região e que ele era um garimpeiro, né? E eu acredito com alguma sorte no garimpo, foi que ele constituiu o que ele tinha ali, porque assim, a casa que meu avô, que era do meu avô, na cidade de Pará de Minas, é uma casa que ela é bem central, assim, né? E perto, assim, seria o final de uma região central, né? E acima, tanto que a rua acima de onde ele morava, que é a Rua do Segredo, a Rua do Segredo seria meio que um quilombola, assim, porque ali morava muita gente preta, sabe? E a minha família ficou toda nesse entorno ali, desse lugar. Eu sei que, assim, todas as tias, os tios tinham casa por ali. Olha. E falam que praticamente o quarteirão inteiro ali era da família. É uma casa boa, e eu cheguei a morar nessa casa quando a minha tia mais velha ficou ali, né? Ela que, na verdade, era minha avó. E eu, por conta era uma família toda muito estruturada, né? E minha mãe, uma das caçulas, a minha mãe me teve sem um casamento. E naquela época, assim, isso era muito complicado. Parece que o Matheus travou de novo. Se é que eu continuo, a gente... Opa, pode continuar, Eustáquio, sem problema. E por conta disso, assim, a família toda cuidou de mim e da minha mãe, até que ela se estruturasse, né? Aí ela casa em seguida, aí eu tenho mais 4 irmãos desse casamento dela, e o fato de eu ter sido cuidado pela família inteira, assim, eu posso dizer assim, até que eu sou um dos privilegiados dentro da família, assim, de irmãos e primos, né? Porque era uma família inteira cuidando de mim. Enfim, e daí, assim, a minha mãe, ela nunca, até os 50, 60 anos dela, ela nunca tinha trabalhado, até os 50, ela nunca tinha trabalhado num emprego, ela sempre foi
do lar, assim, ela nunca tinha trabalhado no emprego formal, e eu sempre ouvi minha mãe com essa história da casa própria, né? Assim, nossa, eu cresci ouvindo isso, eu quero minha casa própria, não sei o que lá, casa própria e tal. E mais ou menos aos 50 e poucos anos ela comprou a casa própria dela, um apartamento que está aí até hoje. Ela faleceu faz 5 anos agora. Aí deixou o apartamento dela quitado, o lugar que ela morou até o final da vida dela. Sim, ela trabalhou no emprego formal. E daí os tios, né? Todos tinham ali uma vida bem organizadinha, assim. A minha geração é a geração de primos, dos primeiros que foram para a faculdade. Eu estou com 67 anos. Então, assim, os primos da minha geração foram os primeiros que foram para a faculdade. E agora, já nas outras gerações, né, já sobrinhos e tal, já tem alguns sobrinhos formados, músicos, enfim, psicólogos, médicos. É essa família. E tem gente muito simples também, com certeza, ainda não na informalidade, mas que tem uma vida bastante simples, mas não miserável, assim. E o que te impulsionou, Eustáquio, aí para o mundo da arte? Ou seja, tinha alguma coisa, porque você relatou para a gente o lance do concurso e de ser bem sucedido e das fotos, mas assim, mas antes disso, tinha alguma coisa que já mexeu com a tua sensibilidade, que já te empurrava um pouco para esse lado? Cara, sempre, viu? Assim, sempre diziam-se que eu era uma pessoa muito criativa, né? E muito curiosa, assim. E eu tinha mania de inventor na infância, né? Eu achava que eu podia inventar coisas e tal. E daí, quando eu pensava em inventar alguma coisa, eu começava a elencar as coisas. Pô, geladeira já inventaram, telefone já inventaram. Acho que inventaram tudo. E daí eu construí umas parafernálias, assim, que eu acho que foram as minhas primeiras instalações. Eu brinco com isso hoje. Mas, enfim, eu acho que aí com o tempo eu fui me interessando por música, por exemplo, assim, eu achava que eu ia ser músico, né? Eu cheguei a estudar música. Mas viver de música, assim, se você não tem um suporte atrás, assim, para segurar, né, assim, de uma família que pudesse investir um dinheiro em mim, assim, minha família não tinha essa condição de investir para que o cara vai estudar música, vai ficar sem ganhar dinheiro, enfim, não tinha isso. Então eu sempre trabalhei, desde novinho eu trabalhei. E eu decidi que eu queria me formar, daí fui fazer química, né, por conta dessa coisa do experimento, né? Eu sempre gostei muito do experimento e foi a química que me atraiu. E quando eu terminei meu curso de química, eu estava estudando música também, e eu não queria seguir na profissão de químico, eu queria ser músico, trabalhando, assim, juntando um dinheiro e tal. Aí eu tirei um ano sabático. Logo depois que eu me formei, tirei um ano sabático. E a grana que eu tinha juntado começou a acabar. E eu vi que assim, ser músico não era uma coisa tão simples, que isso levava um tempo, né, como qualquer outra coisa que você leva a sério, qualquer profissão. E daí eu volto aí eu começo a trabalhar como químico, aí que eu vou para o meu primeiro emprego como químico. E como eu fui para Goiás, né, e eu fui para um lugar onde eu não tinha nada daquilo que eu estava acostumado em Belo Horizonte, culturalmente, assim, eu comprei uma câmera para poder preencher meu tempo ocioso ali naquele lugar. E daí, sim, o gosto da fotografia foi crescendo na medida que eu fotografava muito, assim, até porque ali eu tinha um emprego, um salário que eu podia. Fotografia sempre foi muito cara, mas nessa época era
muito mais inacessível do que hoje, né? Hoje, assim, você pode dizer que você tem uma certa democracia na fotografia, mas quando eu comecei não era bem assim, a pessoa precisava ter uma grana. E eu tinha essa grana porque eu tinha um emprego decente, com um salário decente. E daí eu gastava um bom dinheiro com isso. E daí quando eu descobri, né, que assim, cara, assim, é isso que eu quero fazer, até por conta de um chefe meu, né, nessa indústria que eu trabalhei, que era uma indústria de níquel, ele me chamou um dia e falou assim, Eustáquio, cara, assim, eu acho que o seu lugar não é aqui, sabe? Você devia pegar sua câmera, ir embora, a gente te paga todos os seus direitos, né? E aí você monta seu negócio e tal. E eu ainda fiquei um ano nesse lugar, nesse interior aí. Aí um dia, meio com um saco cheio ali daquele lugar, aí eu falei, pô, Leão, aquele, aquela oferta ainda tá de pé. Eu falei assim, cara, a hora que você quiser. E foi assim, cara, assim, me mandaram embora com todos os meus direitos. Eu investi praticamente tudo que eu recebi em equipamentos, montei o meu estúdio, voltei para BH e, e daí não parei mais. Daí chega naquela história lá do primeiro concurso e tal. Comecei assim. Eustáquio, e uma dúvida que surgiu aqui durante a sua fala. Você entende que a sua formação de químico, de alguma maneira, influenciou na sua técnica, influenciou sobre a maneira, né? Porque eu imagino que você começou fotografando com filme, né? Uhum. E observando as suas obras, né? Essa coisa de você fazer essas montagens, quanto que você acha que essa formação pôde eventualmente influenciar na sua linguagem como fotógrafo? Na linguagem eu não sei, mas assim, a minha experiência como químico me deu a liberdade de eu poder manipular, né, química da fotografia no laboratório de uma maneira mais despudorada, eu diria assim, porque sem seguir muito as regras, né? Eu sempre fui muito a contramão das bulas, sabe? Se o filme fala, olha, tem que ser usado assim, o químico tem que ser usado assim, aí eu sempre quis usar, fazendo o contrário para saber o que acontecia, né? Aí, por conta disso, às vezes eu chegava em alguns resultados que me acompanham até hoje. Uma coisa que eu queria perguntar para você, Eustáquio, tem a ver com as suas referências quando você foi começando. Então, tipo assim, quem eram os fotógrafos, ou se não eram fotógrafos, quem eram os artistas que você olhava e você falou assim, poxa, eu queria ter um resultado, alguma coisa parecida com aquilo na minha fotografia. Quem foram tuas referências quando você foi começando? Ou se elas não aparecerem no começo, quem foram os interlocutores que foram surgindo quando você começou a se apresentar mais diretamente no campo da arte? Era assim, eu sou um apaixonado por cinema, né? E eu sempre achava que eu ia fazer cinema também, assim, além da coisa da música, eu sempre achava que eu ia fazer cinema. O Joelzito me falou uma vez, cara, você tem que fazer cinema, assim. E eu achava que eu ia fazer, mas hoje eu já não acho mais. Mas enquanto eu não fazia o cinema, né, e estava ali com a fotografia como uma ferramenta de expressão e tal, eu fotografava achando que eu estava fazendo cinema. Então, daí tem umas referências minhas que vêm do cinema, que o Wim Wenders é um deles, e mais recente o Tarkovsky, né? E mais a fotografia, assim, referência na fotografia, foi muito engraçado, assim, porque eu comecei a ler sobre os fotógrafos, claro, né? Porque estava fazendo fotografia,
E me chamava muita atenção assim, a fotografia do Cartier-Bresson, mas eu sempre fotografei com a lente 28 e não tinha nenhum esse pudor daquela coisa que ele tem, né, do fotograma e tal, assim, eu ia totalmente contrário a isso, assim. Ou seja, eu já comecei na fotografia meio que subvertendo essa fotografia europeia, né, assim, esse, esse formato europeu da fotografia. E às vezes muito criticado por conta disso, assim, desse jeito de fazer fotografia, mesmo quando ainda não fazia essa fotografia expandida, que é o meu trabalho hoje, né? Era expandida de um outro jeito, talvez no jeito de fazer fotografia, né? E, e eu visitei, lá no começo dos anos 90 ainda, eu visitei uma amostra do Arcebispo do Rosário. Cara, assim, me impactou muito como ainda isso causa um impacto muito grande na minha obra dele. E quando eu vi o trabalho desse cara, eu falei assim, pô, assim, se o Arcebispo fez isso aqui, né, eu posso fazer o que eu quiser com a minha fotografia. O cara me libertou, sabe, para fazer o que eu faço hoje. Então, assim, essa é a minha grande referência. Eustáquio, e você poderia desenvolver um pouco mais o que você quer dizer com essa fuga da fotografia europeia? Né? Para que caminho que você foi para fugir dessa narrativa eurocentrada? Então, assim, é uma fotografia que, se você for pensar friamente, assim, né, assim, acho que nem precisa ser friamente, ela não me representa, assim, porque ela não está falando de mim, assim, eu era um outro objeto dentro dessa fotografia, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, não foi nem, eu nem forcei a barra para poder sair desse formato dessa fotografia, do que é a fotografia europeia, do que ela representa. Né? Tanto assim, quando eu comecei na fotografia, que havia ali esses encontros de fotógrafo, né, assim, o que existe até hoje, assim, esses festivais de fotografia, você ia lá para assistir os fotógrafos, que na maioria eram brancos, né? E homens. O discurso era quase sempre o mesmo, cara. Assim, olha, o meu avô veio da Alemanha, veio de não sei de onde, me deu uma câmera. Meu pai, né, trouxe uma câmera dos Estados Unidos para mim. Ah, eu fiz uma viagem quando eu tinha não sei quantos anos e trouxe uma câmera. Era só esse discurso, assim, que era um discurso que não tinha muito a ver comigo, né? Assim, eu fui trabalhar para comprar minha primeira câmera. E então, assim, nada daquilo era o que me representava. Então, assim, eu queria eu tive que fazer meu caminho. Então, assim, eu acabei fazendo um caminho que tinha que fazer uma curva desse caminho do que era me apresentado, né? Então, acho que, não sei se eu te respondi bem, mas é um pouco por aí. Gostaria de emendar mais uma, então, nesse sentido. Né? Que é o seguinte, enquanto a gente fazia pesquisa para te entrevistar, né, a gente viu que você participou, por exemplo, de uma exposição no Reino Unido, né, em 96, chamada New Directions in Brazilian Photography. Né? Eu não consegui encontrar maiores informações de como se deu a curadoria, etc., mas me chamou a atenção que, em sendo uma exposição produzida por uma instituição europeia, que dentre os fotógrafos que são chamados, pelo menos dois são negros, né? Que são você e Bauer Sá. Então, eu gostaria de saber, nesse período, né, nos anos 90, se você percebia se eventualmente a cena lá fora era mais favorável
a presença de artistas negros em geral do que acontecia aqui dentro do Brasil? Olha, em Londres, né, essa exposição foi por conta de um livro de uma brasileira que fez um livro de fotógrafos brasileiros. Eu estava bem no começo da fotografia e, a princípio, eu não estaria nessa exposição porque as pessoas que foram escolhidas, inclusive, para poder acompanhar a exposição, o lançamento de livro, foram as pessoas já consagradas da fotografia, que eu lembro que na época iria Nair Benedito, esqueci o nome dos outros fotógrafos aqui, mas eram fotógrafos já consagrados, né? Mas antes de acontecer essa exposição, tinha em São Paulo o mês da fotografia, que era do Na Foto, era um festival que era feito pelo Na Foto, que era uma associação de fotógrafos, acho que uma agência, me parece, que quem encabeçava essa agência era a Nair Benedito, o Rubens Fernandes, Fausto Charmon e o Rubens Fernandes, eu disse? Rubens Fernandes, e o Rubens Fernandes. Enfim, teve uma edição desse festival que eles convidaram um cara que é o Mark Seeley, que acho que, se você não conhece, é bom você pesquisar esse cara, que é da Autograph, que é a Associação dos Fotógrafos Negros de Londres. E quando convidaram o Mark, assim, o cara é diretor da Associação dos Fotógrafos Negros de Londres, né? Convidaram ele para esse festival. O cara veio, daí me ligaram, eu morava em BH, me ligaram, assim, Eustáquio, você precisa vir aqui e tal, porque veio um cara aí, assim, não tinha fotógrafos negros, cara, sabe? Eu conhecia o Firmo, mas, assim, tinha um Bauer-Sá, o pessoal da Bahia era um pessoal que raramente era convidado para esses eventos em São Paulo, assim, ficava muito ali na Bahia, né, assim, raramente saíam dali. E daí me ligaram, assim, quase que desesperados, cara, você tem que vir. Eu falei, não posso, tô sem grana e tal. Eu falei, não, dá um jeito aí, você vem, e, porque tem uma grana aqui para você, tem lugar de você ficar. Daí, assim, levantei uma grana, fui para São Paulo, o cara tinha lá uns dólares para me dar. Ele conta essa história até hoje, toda vez que a gente encontra, ele lembra essa história. Pô, chamaram um cara, assim, um cara imagina, ele sabe que o Brasil é grande, que Minas é grande, que é longe de São Paulo, mas ele fala um lugar mais longe ainda do que São Paulo, sabe? Assim, ele fala, pô, o cara vinha de um lugar, sabe, que... E daí vai que esse cara chega aqui, esse cara tem uma merda de um trabalho, né? O que eu vou falar para esse cara e tal? Aí eu cheguei lá com meu portfóliozinho debaixo do braço, o cara se encantou com o meu trabalho, a gente tem uma relação de amizade, assim, até hoje. Ele que é o responsável por eu ter ido para Londres, porque como eu disse antes, eu não estava cotado para ir, né? E a partir daí, assim, eu fiz uma residência lá em 99, eu fiquei quase 5 meses lá, por conta dessa associação dos fotógrafos negros. E te respondendo sobre esse cenário da fotografia fora daqui, assim, tem dessa forma, assim, alguém que, né, levanta essa bandeira de criar um lugar para os fotógrafos negros. Assim. Eles fizeram isso lá, a gente não tem isso no Brasil. Nos Estados Unidos tem um pouco também, assim, porque uma das primeiras bolsas que eu ganhei foi para os Estados Unidos. Na verdade, eu ganhei uma bolsa para os Estados Unidos antes de ir para Londres. Ainda nessa batida, Eustáquio, eu queria te perguntar também sobre essas experiências internacionais. Né? Você falou um pouquinho agora do período de Londres, eu queria saber
nesse período nos Estados Unidos. Eu queria sentir um pouco para você como é que foi esse período. Foi um período de aprendizado, mas às vezes também os períodos de aprendizado são períodos de conflitos, e eu queria te ouvir um pouco sobre essas experiências. Para mim foi muito aprendizado, assim. Londres, por exemplo, né, quando eu cheguei, eu tinha uma bolsa para isso. A pessoa que me recebeu falou assim: Eustáquio, você tem esse apartamento para você ficar, você tem essa grana para você se manter, você tem um laboratório, você tem tantas horas de laboratório, que é um laboratório alugado, né? Que, assim, da segunda vez que eu fui para o laboratório, assim, a pessoa que era dona desse laboratório me conheceu e a gente trocou ideia e ela se encantou pelo trabalho, e daí ela já abriu um laboratório para ir a hora que eu quisesse, já não era mais só aquelas horas que estavam pagas, né? E, enfim, eu tive a sorte deles terem me colocado em Brixton, que é um bairro de maioria negra, né? Eu ficava ali em Brixton, assim, e eu era um cidadão local ali, porque cara preto e tal. Aí tinha uns amigos jamaicanos, eu gosto muito de frequentar mercados, né? E lá tem um mercado fantástico, assim, o mercado de Brixton. Eu ia para esse mercado todos os dias. Enfim, daí eu comecei a conhecer algumas pessoas ali da comunidade. Eu tinha um certo trânsito ali com a minha câmera, porque Europa, Estados Unidos, você fotografar pessoas na rua é meio complicado, mas eu tinha uma certa autorização ali para fazer isso, porque as pessoas já eram ali algumas já eram do meu convívio. Tanto assim que eu tinha um pub que eu fotografava, que as pessoas, eu era chamado de francês lá, porque eu tenho um inglês muito ruim, meu inglês é ruim até hoje, naquela época assim, era péssimo, assim. Eu, como diz um amigo meu, eu me defendia, né? Eu falava com as pessoas, mas sei lá o que eu falava, sei que eles me entendiam o que eles falavam, e eu descobri uma estratégia de poder fotografar pessoas nesse bar que eu frequentava, porque eu chegava sempre com a minha câmera, pedia minha cerveja e ficava sempre no balcão. Aí lá pela, sei lá, terceira, quarta semana que eu frequentava aquele lugar, eu descobri que, assim, necessariamente você não precisava conhecer uma pessoa para sentar na mesa dela, né? Era tudo muito coletivo, assim. Ó, tem uma mesa ali, tem um lugar, você pode ir lá sentar e tomar sua cerveja. Aí quando eu descobri isso, cara, eu ficava procurando uma mesa que tivesse uma cadeira vaga para eu sentar, né? E eu sentava aí, uma mesa ali com uma cadeira vaga, eu sentava, eu colocava minha câmera em cima, e só o fato de eu colocar a câmera em cima da mesa já surgiu uma conversa por conta da câmera. E daí já começava a falar com os caras e tal, e daí a pouco estava fotografando eles, né? E eram essas as minhas estratégias. E, assim, Londres foi uma ótima experiência para mim, né? Não tive nenhum tipo de decepção. Nos Estados Unidos também não foi muito diferente, assim, foram um dos lugares que eu fui muito bem recebido, mas existe também o fato, talvez, né, de você ficar meio que numa bolha, né? Então, assim, eu vivia meio que numa bolha nesses lugares, assim. Então, às vezes eu ouço o caso de pessoas que já foram para os Estados Unidos, que foi para qualquer outro lugar, que aconteceu isso, aquilo, e comigo não chegou a acontecer nada de extraordinário que não fosse o meu aproveitamento com a minha estadia nesse lugar aí. Uma outra coisa que eu queria retomar, Eustáquio, é quando você estava falando dessa foto cinema, né, que exige um personagem. Até quando você fala da foto, você estava falando que o cinema te inspirou muito na fotografia. Até quando você fala das pessoas e das coisas, você fala em termos
de um personagem, como montando mesmo um enredo e montando uma cena, ou seja, não fala da descrição de um objeto propriamente a ser fotografado, que está ali parado, estático. Isso tem um Não. rebate muito interessante numa série que você fez, que é justamente objetificação do corpo, né? Onde parece que essa crítica ela tá montada, mas ela parece que é uma crítica. Eu posso estar lendo demais, mas ela soou para mim como justamente uma crítica em duas camadas, né? Tanto essa objetificação do corpo negro, mas também essa objetificação que a imagem pode produzir se ela não tiver um olhar diferente sobre aquilo que ela ilumina no instante da fotografia, no instante de construir a própria imagem, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa série. Eu acho que não foge disso também, sabe, Matheus? Assim, quando eu fiz essa série, eu estava muito intrigado assim com essa massificação de imagens, né, que a gente recebe pelas mídias, mas não uma massificação da imagem de imagens que nos representam, né? E quando usam-se das nossas imagens, usam para fins ou para falar de coisas que sempre nos colocando num lugar ali que não é o lugar que a gente deveria estar ocupando. Aí, por conta disso, eu chamo essa objetificação do corpo disso, né? Do corpo negro, né? Desde do motivo que a gente foi trazido para esse continente, ser esse corpo que é o corpo explorado de todas as maneiras. Eustáquio, então vou emendar uma aqui. Acho que você falou um pouco, então, sobre a sua atuação, né, o começo da sua carreira, da sua projeção internacional, mas a gente queria discutir também como você vê os mecanismos de racismo operando dentro do mercado de arte. Cara, eu vou contar uma história pequena que você vai entender, né? Sem eu ter que te responder com outras palavras. Foi em 97, acho que 97. Tava aqui os 3 curadores da Bienal de Cuba para selecionar trabalhos, artistas para a Bienal de 97. Acho que isso aconteceu em 96, não sei. E eram 3 curadores, um curador foi para o Sul, outra foi para o Norte e Nordeste, e outra que ficou no Sudeste. Essa que ficou no Sudeste, ela passou por Rio, e recomendaram muito que olhasse meu trabalho. Eu estava em Belo Horizonte. Ela passou por São Paulo, também foi muito recomendado que ela olhasse meu trabalho. No Rio foi a Funarte, no São Paulo. Em São Paulo não lembro qual que foi a instituição que me indicou. E essa pessoa estava no terceiro dia, que era o penúltimo dia dela em Belo Horizonte, me ligou, assim, umas 10 horas da manhã, falou assim, Eustáquio, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu sou curadora da Bienal de Cuba, seu trabalho foi muito recomendado, que eu visse seu trabalho, mas eu estou aqui há 3 dias e ninguém te conhece aqui, né? Mas as pessoas me conheciam. E eu queria saber se você tem aí uns minutos para eu poder. Eu peguei seu telefone com uma pessoa em São Paulo, né?
E eu queria saber se você tem alguns minutos para me receber. Eu falei assim, claro, né? Eu tinha um estúdio que era, nessa época eu dividi um estúdio com 2 fotógrafos, que era bem localizado, assim, eu estava a menos de 5 minutos, ela pegando um táxi de onde eu estava. Essa mulher chegou daí a 10 minutinhos, ela chegou lá no meu estúdio. E ela falou assim, deixa as coisas mais ou menos separadas aí, porque eu tenho muito tempo, eu tenho um almoço com os artistas e tal. E daí eu fiz um caminho, assim, né, era uma casa grande, eu fiz um caminho desde a entrada da casa até o último cômodo com meus trabalhos no chão. Essa mulher chegou, assim, meio apressada, com bolsa e tal, e, e começou a olhar as coisas, daí ela foi acalmando, e daí a pouco ela tirou a bolsa, mas daí a pouco pediu um copo d'água, e daí a pouco pediu se podia usar meu telefone. Eu assim, claro, pode usar. Tá? Daí ela desmarcou o almoço que ela teria. Né? E daí ela continuou conversando, enfim, né? Queria ver mais coisas. Aí eu fui lá nas gavetas, tirei mais coisas, mostrei para ela. Aí ela pediu para usar o telefone de novo e desmarcou um jantar. E ela falou assim: Olha, eu não vou ver mais nada, eu não vou ver mais nada, e com certeza a gente vai se falar depois. E eu fui a única pessoa de Belo Horizonte que foi para essa Bienal. Né? As pessoas, então você entende, né, como que funciona isso. E esse grupo de artistas aí que levava ela de um lugar para outro, com certeza não tinha nenhuma pessoa preta ali no meio. Então, é nessas pequenas coisas assim, que dá para você entender, né, como que funcionava isso. Né? Hoje mudou bastante, né? Mas ainda a gente ainda tem muitas conquistas, né? Mas mudou bastante. Se você for pensar aquela polêmica que teve lá, né, do Paulinho da Viola ter um cachê menor do que os outros artistas, num convite aí, não sei das quantas, você lembra disso, né? Então, é esse tipo de coisas é nessas coisas que você entende onde é que está, sabe? Essa questão que você levantou. Eustáquio, eu queria fazer uma pergunta para você agora sobre o uso da história e dos documentos no seu trabalho. Me chamou muita atenção, e eu trabalho, o Kleber também, a gente trabalha um pouco com o final do século XIX, me chamou muita atenção aquela série Boa Aparência, os usos daqueles cartazes, na verdade nem são cartazes, né? São anúncios de jornais, né, norte-americanos nos Anúncios. isso, dos anúncios de jornais, e no seu caso são dos norte-americanos, né? Fugitivos, Runaway, Very Well Shaped, né? Com corpo, etc. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse mix, sobre esse uso de documentos e o lugar dos documentos também aí na composição da imagem. Cara, assim, como eu disse antes, assim, meu trabalho ele surge muito do meu entorno, de onde eu estou, né? Eu sempre observo o meu entorno, assim, o meu discurso está sempre ao meu entorno. E aí, voltando lá naquela residência, eu estava pesquisando esses anúncios de escravizados, né, foragidos aqui, anúncios aqui do Brasil, que você pode perceber que tem alguns que estão em português. Isso já fazia parte da minha pesquisa e foi para meus arquivos. E quando eu recebi essa bolsa em Londres, eu fui atrás não desses arquivos, mas eu sempre vou para os arquivos, qualquer lugar que eu vou, assim, eu vou fuçar arquivo
e eu vou fuçar mercado, entendeu? Mercado distrital. Eu sempre vou para esses dois lugares. E lá em Londres não foi diferente. Eu fui para eu falei que eu queria conhecer um arquivo e tal, e assim, os caras, o que eu precisava, assim, eles proporcionavam. Antes de conhecer esse arquivo, eu posso até contar uma outra história para você entender essa coisa da residência. Eu fui para lá que eu estava trabalhando é o que é o nome da minha exposição agora, Outros Navios, eu estava trabalhando numa série Outros Navios. Eu entendia esse Outros Navios, né, também, eu queria representar isso pensando na época, assim, nos anos 90, ainda tinha aquela bolsa de valores, aquele pregão que os caras ficavam gritando e tal. Eu queria fazer um trabalho usando imagem de bolsa de valores, né, para falar da questão do negro nos dias atuais, assim, na contemporaneidade, né, onde é que estava esse pregão, assim, daquela coisa da venda e compra de um corpo preto, sabe? Eu queria trabalhar isso. E daí pedi para que eles me levem. Eu falei para o pessoal: olha, eu quero ir para um pregão de bolsa de valores e tal. Eu falei assim: olha, Stark, aqui não acontece isso, assim, a coisa aqui não é desse jeito. Assim, os caras ficam lá sentados no computador e tal, quietinho. Mas assim, a gente vai te proporcionar isso, assim. Aí o cara me levaram para o Lloyds, né? Ficou um funcionário do Lloyds 1 hora comigo, andando dentro do banco, falando o que é que eu podia fotografar, o que é que eu podia filmar. Era a coisa mais sem graça, cara. Isso não era o que eu estava esperando. Mas, assim, pela boa vontade do camarada, eu fiquei lá 1 hora com ele dentro do banco, fiz umas fotos. Ah, essa carta do John Lennon aqui, que ele tinha um pequeno como fala, museu lá dentro do banco. Ah, fotografa a caixa do John Lennon. Falei assim, por que eu vou fazer com isso? Mas, pô, fotografei a carta do John Lennon, fotografei umas coisas lá. Enfim. Mas aí, voltando à coisa do arquivo, em Brixton tem um arquivo preto, né? Aí me deram esse endereço, eu fui lá, o cara me recebeu, marquei com o diretor desse Black Archive. Aí o cara me recebeu num dia, assim, no final de tarde, a gente ficou ali, trocou umas ideias, e ele me deu um catálogozinho desse lugar. E no catálogo vem também essas, esses textos, né, de anúncios de escravizados foragidos. Por isso que tem alguns textos meus que estão em inglês, e eu faço questão de usar os textos que falam da aparência, né, que essa série que se chama Boa Aparência, porque eu descobri que como esse corpo que tinha que ser resgatado era não uma pessoa, um objeto, e por isso, assim, trazia todas as características, né, de boas, às vezes, boa como, assim, o cara é saudável, né, fala bem, tem uma boa aparência, e eu confrontei essa boa aparência com aqueles quando eu tinha meus 17 anos, eu fui buscar meu primeiro emprego, né, e no classificado de jornal que saía lá, assim, um emprego que você achava que você podia ter, tava, trazia todo lá que o emprego oferecia, e no final pede-se boa aparência, né? E aí eu confrontei essas duas boas aparências, que é essa boa aparência do escravizado que tinha que ser resgatado, né? Com essa boa aparência que pedia-se para essa oferta de emprego, que com certeza não seria a mesma boa aparência, né? Então, esse trabalho ele fala disso. Bom, Eustáquio, é o seguinte, eu gostaria de... Você falou um pouco sobre a sua experiência, né, na Inglaterra. Gostaria de te ouvir um pouco mais sobre como foi essa experiência, eventualmente, nos Estados Unidos, né? Se você se integrou também com a comunidade afro-americana, como você foi recebido. Enfim, gostaríamos de te ouvir um pouco mais a respeito disso.
Sim, eu fui muito bem recebida. E por incrível que pareça, em Houston, né? Que é Texas, né? Que é um dos estados bem racistas, sim. Mas tem uma comunidade preta lá muito interessante que não só eles, mas assim, o pessoal do festival, que é o Fotofest, eles me recebem muito bem, assim. E como eu falo, como eu disse antes, eu vivo dentro de uma certa bolha, assim, quando eu estou dentro desses lugares, então talvez, assim, existe lugares que eu não acesso ali que não me interessa também, né? E que, de certa forma, eu fico protegido disso, sabe? Mas, assim, para mim, a experiência, todas, eu já fui lá algumas vezes, esse ano eu devo ir de novo, mas as minhas experiências foram, com certeza, muito boas. Em Houston, a primeira vez que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 2 meses, eu fiquei num bairro também, que é um bairro de maioria negra, que tem uma universidade fundada por um negro, né? Eu fiquei na casa de um cara que fundou o Project Whole House, o Rick Rowe é o fundador desse projeto, né? Que são umas casinhas que eles abrigam mães solteiras, né? E que cuida das crianças. É um projeto lindo, assim. Então, assim, eu expus, inclusive, nesse lugar, né? Onde ficam essas casinhas. Enfim, eu acho que eu não posso reclamar da minha experiência nesse lugar, não. Mas eu já fui para a África também algumas vezes, né? Já fui para a Nigéria, já fui para Moçambique, Senegal, o último agora foi Mali, então e essa experiência desses lugares é muito engraçado, assim, que de repente você está na África, você pode ter uma experiência menos, dependendo do lugar que você está na África, menos interessante do que você está num outro país não africano, né? Não é só porque é África e você ser preto que as coisas para você vai ser uma maravilha. Não é bem assim que funciona. Mas, assim, para mim foram experiências boas também, assim. Tanto na Nigéria foi fantástico, assim, eu tive de conviver e de repente assim você descobrir em cada um desses povos, né, coisas muito similares assim à sua família. Então isso é muito legal, isso, cara, sabe? De você voltar ali às raízes que você não sabe qual exatamente, né, de onde, mas em cada um desses povos assim tem uma característica que é muito, pô, minha tia fazia isso, sabe? A minha mãe era assim, né? Eu, o Rick mesmo, o cara que eu fiquei nos Estados Unidos, é, é- que não é África, mas a família dele é do Mississippi, e, cara, assim, aí um dia ele falou assim, Eustáquio, hoje é aniversário da minha mãe, e eu vou ligar para ela, e ela vai cantar. Aliás, era o aniversário dele, ela vai cantar. Mas ela vai fazer um charmezinho. Eu vou precisar insistir para ela cantar. E, cara, assim, aí ele ficou conversando, você não vai cantar pro meu aniversário hoje e tal. Aí depois a mãe dele, assim, cantou lindamente, cara, para ele, né, no dia do aniversário dele. E minha mãe cantava no dia do meu aniversário, cara. Não só do meu, dos meus irmãos também, assim. O telefone ligou no dia do meu aniversário, assim, minha mãe já sabia que era minha mãe e ela já começava cantando, assim, ela nem não tinha nem alô. Ela entrava cantando, ela cantava um parabéns ali diferente. Aí você vê nessas coisas similares, assim, de pessoa que está lá nos Estados Unidos, o outro que está lá na África, assim, que faz umas coisas iguaizinhas, assim, a você, né? A sua família. Então, essas conexões foram muito interessantes para mim.
E Eustáquio, e essas viagens para o continente africano foram em contexto de exposição, em contexto de residência? Só para a gente entender um pouquinho. Exposição, residência, workshops que eu fui dar. Lá em Moçambique foi por conta de um cara que era um dos gestores da residência que eu fiz em Londres, né? Ele me convidou porque já me conhecia. Era uma experiência interessante assim, porque eles juntavam 10 artistas, na sua maioria da diáspora africana, de países diferentes, ou africanos, junto com 10 artistas moçambicanos, né? Daí, assim, tinha eu aqui brasileiro, tinha um cubano, mas tinha uma japonesa, tinha uma inglesa preta, tinha uma outra pessoa aqui da América Latina, enfim, gente da África do Sul, de Angola, e a gente se juntou ali com os artistas e passamos, acho que 10 dias, né, fazendo coisas juntos e trocando experiência. Já na Nigéria, eu fui dar um curso junto com um angolano que mora desde sempre na Holanda. Ele talvez ele se adapta menos à África do que eu, assim, o cara é bem holandês, mas ele é angolano de nascença. E era nós dois e mais um outro que eu não me lembro qual país africano que ele era nós três dando um workshop para alguns artistas nigerianos. E no Mali foi uma exposição, tem lá um festival grande, um festival de artes, que eu esqueci o nome agora. E o último agora foi o Encontros de Bamako, que é um encontro bem importante também. Eustáquio, eu queria te perguntar agora sobre esse registro atlântico, né? Isso que está agora estampado nessa nova exposição, que é Outros Navios, né? Onde eu vi lá também aquela obra bonita, Cartas ao Mar, né? E eu queria que você falasse agora um pouco sobre a construção dessas obras que remetem ao trajeto atlântico, como é que você lida com isso e opera com isso. Então, Cartas ao Mar, ele foi... Eu recebi um convite, isso acho que 2015, quando eles estavam fazendo ali o dossiê de tombamento daquela região portuária do Rio, entendida como Valongo, né? E eu fui para o Rio, fiquei lá acho que uma semana. Eu levei câmera de vídeo, levei câmera de digital, câmera de filme, e comecei a andar, li bastante a respeito daquela região, andei bastante ali, conversei com as pessoas daqueles pequenos comércios que ainda existiam, assim, e, e eu fiquei pensando, cara, o que fazer nesse lugar aqui, né? E essa pergunta me levou, assim, dentro das conversas que eu tive e dentro do que eu li sobre aquele lugar, que o trabalho que eu tinha que fazer ali, na verdade, era um trabalho sobre a morte, cara, porque é sabido, né, que mais de 60% dos escravizados que entraram nos portos brasileiros entraram pelos portos ali do Rio de Janeiro, ali no Valongo, né? E que aquela porcentagem que chegava morta era soterrada por ali mesmo a vala comum, ou seja, não tinha como falar daquele lugar a não ser falar da morte, né? Esse trabalho ele é basicamente sobre, eu falo da morte. E
E agora, mais recente, depois que eu fiz esse trabalho, ele seria outro trabalho, assim, porque só depois que eu entendi que aquilo ali era esse dossiê foi para criar ali uma gentrificação daquele espaço, né? Porque a maioria daquelas pessoas simples ali tiveram que ser deslocadas daquele lugar para outros lugares, né? Para criar, assim, tudo bem, levaram museus, levaram assim, toda coisa, mas assim, quem que resistir ali vai ter que conviver com um lugar que inviável, um lugar caro, né? Um lugar, como eu acabei de dizer, gentrificado. Mas, enfim, eu fiz esse trabalho, que é um trabalho sobre a morte, pensando essa questão que eu falei antes, e o nome veio dessa ideia de cartas ao mar, né, pensando nessa prática que se tinha de lançar garrafas ao mar com mensagens, né, para ser acessada num tempo remoto, num lugar remoto que fosse. Então, assim, esse meu trabalho é essa carta que eu lanço para as pessoas para discutir esse assunto, né, que seja acessado em algum momento, em algum lugar. Tinha uma outra coisa que eu ia falar que, enfim, a construção do trabalho, eu não fotografei lá, não fiz nada, daí vim aqui para os meus arquivos, né, as imagens que estão ali são pessoas amigas, tem autorretrato, enfim, junto com aquela moldura que forma essas imagens, são que chamam de carneira, né? As lápides que tem nas igrejas, que eu moro em Diamantina, uma cidade histórica. Aí tem essas lápides dentro das igrejas, no adro da igreja, tem essas lápides. Eu fotografei isso, guardei como arquivo, e aí eu junto, né? Eu uso essa lápide como moldura para cada retrato daquele que eu faço ali. Então, assim, eu estou mais uma vez trazendo essa questão da morte. E tem essa cara de documento antigo também, se você deve ter percebido isso, né? Massa. Eustáquio, então, já chegando no final da entrevista, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Me chama muito a atenção a maneira como você compõe seus trabalhos, como o tempo aparece, né, com a maneira como você usa a sua textura, como você coloca cor eventualmente na fotografia. Eu gostaria de saber se quando o trabalho efetivamente acontece para você, no seguinte sentido, se quando você está em campo, né, conversando com as pessoas, né, tentando deixá-las confortáveis para poder fotografar, né, no caso das fotografias que, enfim, que elas não são, nos trabalhos que não são feitos com o arquivo, né, mas enfim. Uhum. Quando você tira essa fotografia, você já imagina o que ela vai virar no processo final, ou se isso vai acontecendo quando você chega no seu estúdio, e que daí que você pensa qual vai ser o sentido daquela imagem dentro do seu trabalho. Não, antes de eu fazer a fotografia, eu já sei o que eu quero fazer com a imagem que eu preciso ter, entendeu? É outro caminho, assim. Porque, assim, quando eu saio, às vezes, cara, assim, eu tenho muitas decepções, né? Porque eu crio um projeto todo dentro da minha cabeça, aí vou atrás do assunto, entendeu? Que vai compor essas minhas imagens. E, de repente, eu não acho isso. O, tem um episódio aí inclusive eu ganhei um prêmio com esse trabalho, mas assim, eu estava com a imagem pronta na minha cabeça, que era uma coisa da minha infância, eu passava para ir para a escola, e aí tinha um senhor que tinha uma oficina de lanternagem, lanternagem que chama isso? Não, de funilaria. E eu fiquei com a imagem desse senhor na cabeça, porque o ensaio que eu ia fazer, eu ia falar isso foi em 99, né, virada do século,
eu ia falar de profissões em ascensão e profissão em extinção. Aí, como aquele senhor era funileiro, o cara fazia canecos, né, de latas recicladas sei lá, de massa de tomate, essas coisas, lamparinas, né? Assim, pô, o cara fazer lamparina até hoje, quem usa lamparina, né? E aí era como, eu ia colocar ele como uma profissão em extinção, né? E o reciclador, de fato, o cara da profissão do futuro, né? Datilografia estava chegando, a informática chegando, assim, pô, quem mais vai fazer datilografia, né? E, enfim, e aí eu fui fotografar esse senhor, ele ainda era vivo, né? E ficava sempre lá no mesmo lugarzinho. Cara, assim, o cara não se deixava fotografar de forma alguma, assim, eu tive uma conversa de meia hora com ele ali, tentando convencer que ele deixasse eu fazer um retrato dele junto com as coisas, assim. Não, aí o filho dele se ofereceu, né? Mas não era a mesma coisa, tal, que a minha cabeça estava lá, aquele senhor na minha foto. Enfim, é isso, então, te respondi. Qual que é o caminho que eu faço para chegar, né? Perfeito, Eustáquio. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Galheira. Foi uma entrevista incrível. Nossa, a gente aprendeu muito e te agradece muito pela disponibilidade, a generosidade para o diálogo, viu? Obrigado mesmo, querido. Desculpa se o desempenho aí não foi tão legal quanto vocês esperavam. Mas, imagina, Eustáquio. Só tenho a agradecer, foi ótimo. Nos divertimos demais aqui. Tenho certeza que os ouvintes do Gargalheira vão gostar muito de acompanhar um pouco mais da sua história e ficarem instigados a ver cada vez mais as suas imagens. Maravilha, gente. Obrigado. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB e Fiche Unicamp, programa de pós-graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. NITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.